Bom, e agora a gente volta a falar sobre a MP, né? O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que permite a suspensão dos contratos de trabalho por até 4 meses durante o período de calamidade pública provocada pelo coronavírus. De acordo com o governo, a medida é para evitar demissões em massa. No período, o empregado deixa de trabalhar e não recebe o salário. Mas a empresa é obrigada a oferecer cursos de qualificação online ao trabalhador e manter benefícios como, por exemplo, o plano de saúde. E sobre esse tema, eu converso agora com Carlos Eduardo Dantas Costa, que é sócio do Peixoto e Cury Advogados. Olá, bom dia para você. Há pouco eu falei sobre essa medida provisória que foi publicada hoje no Diário Oficial sobre o lado econômico dela com o economista Gessner Oliveira. Vamos falar agora sobre o que está preocupando tanto aí os empregadores e principalmente os empregados. Muitos estão com medo de acabar perdendo o emprego. Que garantia eles têm se a partir de agora ficarem 4 meses parados em casa sem receber salários, de que depois desses 4 meses eles voltam ao trabalho com a mesma posição, com o mesmo cargo e também com o mesmo retorno financeiro? Bom dia. Bom, inicialmente bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, repousando, trabalhando nas respectivas casas e protegidos do corona. Olha, garantia, a rigor não tem nenhuma, né? O layoff, que é a suspensão do contrato de trabalho, ele já possuía um regramento específico na CLT, que está lá no artigo 476, inciso A. A questão pela MP veio um pouco diferente. Quando o layoff é concedido em épocas normais, que é a suspensão do contrato de trabalho, o empregado recebe do governo uma bolsa, equivalente ao seguro-desemprego. Pela MP, agora em uma questão emergencial, não existe essa obrigatoriedade. Então, ele vai acertar com a empresa alguma espécie de pagamento para que o empregado possa ter minimamente ali questões de subsistência durante esse período de suspensão. Mas caso ele seja despedido ao final da suspensão do contrato de trabalho, ele vai receber a rescisão normalmente e vai receber também o seguro-desemprego do governo. Essas são as garantias que no momento estão à disposição. Agora, Carlos, a grande preocupação de muitas pessoas, e estou vendo aqui também pelas redes sociais, o que as pessoas mais estão se perguntando, é a partir do momento que esse empregado vai ficar em casa por 4 meses sem trabalhar, sem receber, no momento em que a gente sabe que também não tem muito para ele onde fugir, procurar aí uma outra alternativa. Como é que ele faz para pagar as contas mensais? Um aluguel, uma conta de luz, uma conta de água, se ele não tem, por exemplo, dinheiro guardado para isso, ele vai receber essa garantia dessa empresa ou não está isso garantido? A medida provisória não traz a obrigação para que as empresas forneçam algum tipo de pagamento. Ela fala da possibilidade. Obviamente, a gente está em um momento de emergência. Então, mesmo as empresas também terão dificuldade de subsistência e de continuidade. O que a gente espera é que haja bom senso e equilíbrio das empresas para que elas preservem a maior parte dos contratos de trabalho, garantindo ali ao trabalhador algum tipo de auxílio, algum tipo de abono, para que ele possa continuar pagando as contas, que é a grande preocupação de todo mundo. Mas a expectativa não é a manutenção dos salários, exatamente porque a própria empresa também vai passar por um período de dificuldades. Então a ideia é que todo mundo aperte o cinto um pouquinho, economize, atenda ali as necessidades básicas, para que a gente possa passar por esse período. Agora, falando da realidade brasileira, a gente sabe que muitos brasileiros acabam fechando o mês ou no vermelho ou exatamente recebem exatamente aquele valor que eles acabam pagando para suas dívidas mensais, né? Que direitos ele tem neste momento? Se, por exemplo, no primeiro mês ou no segundo mês, ele acaba ficando sem conseguir pagar alguma das suas dívidas básicas, como a gente estava falando, aluguel, supermercado, conta de água, conta de luz. Não conseguiu pagar. Ele pode ter essa luz, por exemplo, suspensa, esse aluguel vai ficar devendo, vai correr juros. Que direitos que ele tem neste momento? Ele pode recorrer a alguém para pedir ajuda? A gente tem visto algumas medidas tomadas pelo governo e pelos mais variados níveis de governo, pelo governo federal, pelos governos estaduais, visando
diminuir os impactos desse período que a gente sabe que serão difíceis para todos nós. Então a gente já viu bancos, por exemplo, falando da possibilidade de postergar o pagamento de financiamentos, a gente já viu a própria medida provisória falando da possibilidade de que o empregador postergue o pagamento do fundo de garantia. Não tem nada pronto, não tem nada fechado, não tem nada ali gravado na pedra. A gente vai, ao longo do tempo, ao longo dos próximos dias, semanas e meses, reestruturando toda a forma de se viver. A grande verdade é essa. Então, a medida provisória ela não traz qualquer tipo de garantia ao empregado, dizendo o seguinte: olha, se você tiver uma dificuldade, o teu empregador vai te socorrer ou tem a obrigação de socorrer. Em última análise, o contrato de trabalho, neste momento, estará suspenso. Então, o que a gente espera é que o empregador garanta ali ao seu empregado, garanta ali à sua força de trabalho, condições mínimas para que eles possam exatamente passar por esse momento. Mas a lei não traz qualquer tipo de garantia. Nesse momento, a medida provisória não prevê a postergação do pagamento de questões básicas do próprio empregado, como água, luz, telefone, aluguel. Por hora, não tem nada disso. Agora, por exemplo, estou aqui pensando, eu sei que nesse momento é muito difícil isso acontecer, mas uma pessoa que tem ali os 4 meses parados no trabalho, então ela volta para casa, não está recebendo salário. Mas a gente vê que também, ao mesmo tempo, por exemplo, o delivery, né, está aumentando bastante, já que o comércio está fechado, restaurantes e tal. Bom, essa pessoa, ela quer tentar ganhar dinheiro de alguma forma. Ela pode fazer isso ou ela tem algum contrato com a empresa que a impeça de tentar aí um trabalho temporário que seja no meio dessa crise? A gente sabe que é muito difícil disso acontecer, mas tem algo que impeça ou ela pode tentar? Esse é um ponto muito interessante, né? As pessoas imaginam que o contrato de trabalho ele traga algum impedimento para que você exerça 2 ou 3 atividades. Isso não existe, tá? De certa forma, aí é um mal-entendido coletivo. Qualquer um de nós pode ter 2, 3, 4 empregos, não tem problema nenhum. A única questão é que deve haver compatibilidade de horários entre eles. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha durante o dia, se quiser ter uma ocupação à tarde, uma ocupação à noite ou uma ocupação aos finais de semana, ele está absolutamente liberado. Em um momento como esse, em especial, a ideia, e a gente vai caminhar mesmo para isso, cada um vai tentar buscar a alternativa que estiver ao seu alcance. Então, sem dúvida nenhuma, nesse momento, a gente vai ver uma migração das pessoas para outras atividades de natureza transitória, de natureza temporária, para que eles possam buscar condições de se manter. Tá certo, obrigada, Carlos Eduardo Dantas Costa, sócio do Peixoto e Cury Advogados, esclarecendo um pouquinho mais para a gente aqui dos direitos aí que o empregador tem a partir da SMP publicada hoje no Diário Oficial.